Bom dia, queridos e amados irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contínua e permanente na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. Queridos, hoje é sexta-feira. Logo mais, às 19 horas, estaremos orando e clamando pelo Brasil, pela nossa nação, pelo avivamento do nosso país. E eu desafio a ti, que esteja aqui conosco na Igreja Apostólica Fonte da Vida. Nós estamos aqui à Rua 555, no Parque Novo Mundo. Ou Romini Jesus. Coloca aí, todos o endereço é um só. Né? Estaremos aqui orando, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor, querido. Paulo nos ensina, nos orienta, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, que as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus, para destruir sofismas. Então, se não tem outro caminho, não ser oração. Não existe outro caminho, querido, a não ser oração. A igreja de Atos Apóstolos só cresceu por causa que é uma igreja que estava unida, tinha tudo em comum e oravam. Oravam. O exemplo de tudo está na oração. E Jesus ensinou isso. Jesus deixou exemplo da oração. Então, amados irmãos, amigos, quer uma mudança na tua vida, na tua casa, na tua família? Quer uma mudança no teu trabalho, na tua empresa? Quer uma mudança? Venha orar. Venha orar. A oração não é para pedir coisa para Deus. A oração é um momento de entrega, entregar na mão dele. Entregar nas mãos dele. Atos capítulo 10, como iniciamos hoje o capítulo 10 de Atos Apóstolos, acompanhe comigo a leitura. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas ofertas ao povo e orando sempre a Deus. Aqui está muitas esmolas, mas aqui na verdade é oferta. Fazia ao povo, certo? E era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, fazendo muitas orações, esmola ao povo, orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Ele fixando nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? O anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Tem subido para a memória diante de Deus. Grifa aí. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Logo que o anjo que ele falara se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e depois deles explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Amanhã a gente continua aqui. Então preste atenção aqui, grifa isso, pega a tua Bíblia, grifa isso, olha. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, e era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus. Piedoso e temente a Deus. Grifa isso. E outra coisa que esse homem fazia, por isso que eu tenho clamado, hoje, sexta-feira, em oração, buscar o Senhor em oração, querido. Esse homem não era judeu. Esse homem não pertencia, ali ainda não tinha. Embora Jesus já tinha ressuscitado, tudo já estava na glória, a igreja já estava acontecendo, mas não eram chamados de cristãos ainda. Eram seguidores do caminho. Eram seguidores do caminho. Então, eles não tinham nem chamado de cristão, nem
eram judeus, judeus se converteram ao Senhor. E Cornélio não era judeu, não era nenhum que... Mas olha a posição, primeiro, temente a Deus. Piedoso. O que é piedoso? Uma pessoa que se compadece das outras pessoas. Uma pessoa que tenha compaixão pelo ser humano. E Jesus deu exemplo disso, a questão do sacerdote, do levita e do samaritano. Foi o mesmo exemplo que Jesus desse. E esse homem aqui, Cornélio, centurião, cuidava de uma centúria, ou seja, de um esquadrão. Ou seja, ele cuidava de um batalhão. Um batalhão. Ele é hoje conhecido dentro do nosso área militar, é conhecido como um capitão, tá certo? É conhecido como um capitão. Ou um tenente, primeiro tenente, já se preparando para ser um marechal, ser um general, ou qualquer coisa assim. Tá certo? Então ele cuidava ali de um batalhão, querido. Italiana, corte italiana, ali do exército desde Roma. Não tinha nada a ver com Israel. Mas esse homem ele era piedoso, um coração bom, um coração amável, que amava as pessoas e abençoava as pessoas, os necessitados, dava esmola, ou seja, dava oferta para as pessoas necessitadas. Via a pessoa com necessidade e ajudava as pessoas, ok? E olha aqui mais. Era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Não era só ele, com toda a casa. Presta atenção uma coisa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Ou seja, esse homem não era judeu, não era cristão, ele fazia o culto no lar. Fazia o culto no lar. Eu lembro quando meu pai, é uma família muito católica, meu pai foi professor de catecismo, mas todos os santos dias, nós sentávamos ao redor da mesa, à tarde, depois que todo mundo já chegou, tomou banho, jantou, aquele tempo, né? E hoje já não faço mais isso, mas ele fazia o terço em família, todo dia, todo santo dia. Orava, tá certo? Esses valores vão se perdendo. E esse Cornélio aqui, que não era cristão, não era judeu, ele tinha esse hábito, o coração. Deus não sonda o que tu faz. Deus não sonda o teu conhecimento, teu posicionamento. Deus sonda o teu coração. Deus nos conhece o coração, querido. Deus não olha o que nós exteriormente. Deus olha em nós, que Cornélio fazia isso porque estava dentro dele. Ele não fazia para se aparecer nem para se mostrar. Não, estava dentro dele. Ele tinha um homem de oração, temente a Deus. E ele, temente a Deus, tanto ele ajudava os necessitados. E olha que continua aqui. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente o anjo de Deus e se aproximou dele e disse: ele viu claramente um anjo. Quando tem uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida prostrada ao Senhor, Deus envia anjo, querido. Deus envia anjo. E ele abre teus olhos para que tu veja o anjo. Está dando para entender o que é uma vida prostrada aos pés do Senhor, uma vida de oração, uma vida de consagração? Está dando para entender? Olha aqui, querido, vai, grifa tudo isso que eu estou te falando. Grifa tudo isso que eu estou te falando. E diz, Cornélio, este fixando os olhos nele, possuído de... fixando os olhos nele, possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? Ele não disse o que é você, não, o que é, Senhor? E o anjo, olha, o anjo lhe disse, as tuas orações, a tua esmola, a tua oferta, tem subido para memória de Deus, tem subido para memória de Deus. Quando tem uma vida de oração, quando tem uma vida de comunhão com Deus, quando tem uma vida de temor ao Senhor, um compromisso com Deus, com a família, uma vida de oração, sobe perante Deus
como um memorial. Um memorial que tem tanta gente que tem um memorial aqui na Terra, nós vemos muito memorial. Não entendeu, não, mas São Paulo tem muito memorial. Mas está desgastado com o tempo, mas está lá, memória, quem foi fulano, ciclano, está lá. Acho que foi alguém que fez diferença na nação. Agora imagine ter um memorial diante de Deus. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Ter um memorial diante de Deus. Quem é que pode te atacar? Quem é que pode tocar em ti, querido? Percebe o valor que nós temos? Aqui, esse Cornélio, o valor que ele tinha diante de Deus. Então, a vida de oração, vida de consagração, vida de temor, vida de obediência ao Senhor. Obediência ao Senhor. Para que nós possamos realmente alcançar o favor de Deus na nossa vida. Amém, amados? Mais uma vez eu conclamo a vocês, desafio a vocês. Está participando comigo. Esteja aqui. Vamos estar orando. Tu não precisa ser evangélico, não, querido. Ah, pastor, mas eu não sou dessa religião, que não é a religião que reúne, que é o povo de Deus. Não tem uma religião. Nós estamos na Igreja Fonte da Vida, sim, mas não tem uma religião. É o povo de Deus reunido, clamando pela intervenção do Senhor, suplicando a intervenção dele. Amém? Posso contar contigo? Deixa aí no canal o teu comentário, deixa o teu like no canal, assina esse canal, clica aí no sininho. Toda vez que a gente fizer uma ministração, tu vai ser aí incomodado a ver a ministração. Compartilhe e ajude a divulgar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Uma sexta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus. Amém.